Estamos iniciando aqui de novo, fazendo o teste para ver se está saindo. Tenta entrar de novo aí, Rosa, para ver se está funcionando. Mais uma edição do nosso Pão das Três. Bem, agora deu certo. Então vamos nos ajeitando aqui, colocando a posição certinha, porque não tinha saído. Estamos iniciando de novo. Por enquanto eu estou vendo aqui a Rosa. Tínhamos já iniciado, mas não estava. Da outra vez eu estava aqui no gabinete pastoral também, não foi? Eu não sei o que há. Algum tempo atrás iniciei também aqui no gabinete pastoral e não estava saindo nada para as pessoas. Agora eu já tinha iniciado de novo, mas percebemos que não estava entrando ninguém. A Rosa também falou que não estava saindo, então reiniciamos. Queridos irmãos, agora sim estou vendo um bocado de gente aí, já estou vendo 17 pessoas que entraram. Muito boa tarde. Obrigado aos que estão dando boa tarde. Obrigado aos que ainda vão dar boa tarde. Obrigado aos que já estão compartilhando. Obrigado àqueles que vão compartilhar ainda a nossa edição. Vão curtir, que é para várias pessoas assistirem mesmo. É assim que nós temos feito. Eu faço isso com os demais vídeos dos demais pastores, que é para a gente fazer chegar isso aqui a um número maior possível de pessoas para receber a Bíblia, palavra séria, né? A nossa igreja se caracteriza por uma igreja séria, como muitas outras, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente sabe como as coisas andam por aí. Agora sim, tudo em ordem. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esta tarde maravilhosa, a oportunidade feliz que nós temos aqui para cultuar o nosso Deus. Hoje aqui, da igreja, né? Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, todo-poderoso, louvamos o teu nome com os nossos corações agradecidos, Senhor, pelas muitas bênçãos. Agradecemos a direção que dás à nossa vida, as orientações nos momentos em que precisamos tomar decisões. Nós nos inclinamos diante de Ti em oração, grata pelas bênçãos concedidas, pelas provisões diárias que Tu nos dás, pela melhora concedida a tantos irmãos. Nós Te louvamos, Pai, pela paz que há em nosso coração, pelo fato de sabermos que temos a quem recorrer e sabemos que aquele a quem recorremos nos ouve, nos atende, nos abençoa, porque é possuidor de todo o poder. Na verdade, é a fonte de todo o poder e de toda a vida. O Senhor Deus, nosso Pai, a nossa rocha e a nossa salvação. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Abençoa cada um dos irmãos conosco nesta hora, que todos nós tenhamos esse tempo de 40, 50 minutos, um pouco mais, de muita alegria, de crescimento em Cristo Jesus, com os nossos corações fervorosos. Fala-nos, ó Deus, nesta tarde, também recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, estou ainda ajeitando aqui um pouco mais. Pronto, assim tá bom. Hoje nós estamos em Atos, capítulo 5. O título que demos, aliás, que estava só no primeiro vídeo que preparei, né? Mas ele não estava entrando ninguém. Ao abrir de novo, eu não coloquei o título aí, não. Mas o título deste vídeo é Um Erro Fatal. O capítulo 5 traz um acontecimento super importante, que é a experiência de Ananias e Safira. Então nós vamos nos debruçar um pouco hoje sobre essa passagem e demos o título de Um Erro Fatal, né? Uma mentira não é coisa fraca, não. Então nós vamos cantar o primeiro
primeiro cântico que separei, antigo, né? Ele diz que Deus não é o homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Lembra-se desse cântico? Já cantamos muito em nossas igrejas. Deus não é o homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Deus não é o homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir, e se ele falou, é certo que fará. Deus não é o homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Então a gente já começa observando essa distinção maravilhosa, né? Deus e o homem. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentira, é o que nos diz a palavra de Deus. A nossa experiência é uma experiência de dor, de sofrimento. Um recurso diabólico da mentira nos persegue sempre, não nos deixa em paz. Quantas vezes nós caímos em algumas armadilhas, em laços do passarinheiro, para usar expressões bíblicas, às vezes laços que nós próprios criamos inadvertidamente. E às vezes, para nos libertar de certas coisas, a ideia que Satanás, aquele que sugeriu a ideia, né, de cometermos o erro, e às vezes para nos iludir, pensar que nós vamos sair ilesos do nosso erro, ele pode sugerir que a gente minta. Uma mentira carregada de aspectos verdadeiros, né? E aí a gente vai levando, é o que se pensa. O texto de hoje, Atos capítulo 5, nós vamos ler os versos de 1 a 11, onde nós temos aqui essa narrativa interessante no comecinho da igreja. O capítulo 5, na verdade, ele começa com uma expressão que nos dá a ideia de continuidade do capítulo 4, né? No capítulo 4, que nós estudamos na última live nossa, nós encontramos ali Pedro e João perante o Sinédrio e depois fazendo uma oração extraordinária, que nós enfatizamos muito aquela oração dele. E tendo ele orado, né, o templo, a casa, tremeu, diz o texto, e todos foram cheios do Espírito Santo. Né? E sendo cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles passaram a anunciar com coragem, com ousadia, a palavra de Deus. E os últimos versículos do capítulo 4 diz que a multidão dos que criam estava unida de coração, de propósito. Todos estavam unidos. E diz o texto que ninguém afirmava que era seu aquilo que ele mesmo possuía. E vocês se lembram que nesse
espírito de cordialidade, de solidariedade, né? De compaixão, um sente o sofrimento do outro, aparece o nome de Barnabé, que vendendo uma propriedade, pegou o preço total da propriedade que vendeu e colocou aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem entre as pessoas que necessitavam. Bom, então é aí que termina o capítulo 4. Mas é a primeira palavra que aparece no capítulo 5, né, que vai indicar contrariedade, alguma coisa ruim parece que vai acontecer. Esse mas, de vez em quando a gente fala sobre ele, né? Esse mas é terrível. Então, de vez em quando a gente fala, pastor, alguém pode dizer assim, né? Pastor, eu admiro muito o senhor, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Mas, aí quando vem o mas, pode esquecer tudo que foi dito, que o que vem a seguir vai acabar com tudo. Meu filho, olha, eu gosto muito de você, você sabe o quanto eu amo, o que eu me esforço, né? Discurso de um pai para com o filho, antes de dar uma surra, ou antes de dar uma boa lavada nele. E o filho esperto já sabe, aí vem, né? Quando a gente começa, meu filho, eu gosto muito de você, você sabe disso, você sabe o esforço que eu faço para manter você numa boa escola, para dar aquilo que como pobre é o melhor para você. Mas, então, o capítulo 5 começa, mas certo homem, e então eu passo a leitura agora. Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Vocês devem perceber que eu estou numa versão um pouco diferente. Estou aqui na edição revisada e atualizada. Essa Bíblia aqui, pronto. Só para vocês não estranharem, né? Que a gente sempre lê a edição revista e corrigida, Almeida. E ficou com uma parte do valor. Sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías, era teu. E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder. Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então, os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: Por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora. Eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas.
Bem, uma passagem conhecida, né, já lemos tantas vezes, que geralmente ocasiona algumas perguntas. Perguntas sobre Deus, né? Por quê? Por exemplo, uma pergunta é: por que Deus matou por essa razão no começo e hoje tanta gente mentirosa continua vivendo e tanta gente que não anda com mentiras aí morrendo tão cedo? É aquele velho problema de que a gente enfrenta, de que há juízo nosso. Pessoas que não deveriam morrer morrem e pessoas que deveriam morrer não morrem. Há juízo nosso, né? Mas nós não somos juízes. O juiz é Deus. O que nos leva, dito isto, a uma proposição. Eu trago uma proposição acreditando que ela facilita a nossa compreensão, ou pelo menos ela direciona, né? Ela encaminha o nosso posicionamento sobre esse fato aqui, né? Então, a proposição é essa, e eu quero que esse pensamento acompanhe a gente durante essa pequena reflexão. Então vamos lá. Os atos de Deus revelam o seu caráter. Vou repetir, embora seja muito fácil de guardar, né? Os atos de Deus revelam o seu caráter. Com isso, estou dizendo o seguinte: tudo quanto Deus faz, tudo que Ele criou, tudo que Ele faz, tudo que Ele permite acontecer, todos os seus atos, todas as suas atitudes revelam, quer dizer, é uma revelação do seu caráter. Cantei inicialmente o cântico Deus não é o homem para mentir. E essa letra, ela é forjada a partir de um conhecimento que se tem de Deus. Quer dizer, Deus não mente. A Bíblia não apenas diz que Deus não mente, mas que Deus aborrece a mentira e trata os mentirosos como filhos do diabo. Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Portanto, todos aqueles que amam e praticam a mentira são tidos como filhos de Satanás. Então, as atitudes de Deus, as ações de Deus, os atos de Deus revelam o seu caráter. Então, parece-me que isto nos dá indício de que caminho seguir na compreensão desse texto. Em lugar de ficar com pena de Ananias e Safira, é muito bom a gente entender quem Deus é. É bom a gente entender que com Deus não se brinca. É bom a gente entender que deve haver temor no coração do homem em relação a Deus. Às vezes eu penso que se brinca muito com Deus em relação a isso. E há quem diga que o temor que a Bíblia fala não é medo, é aquele desejo de não entristecer a Deus. Eu já falei sobre isso, né, em outros temas, porque isso cabe em muitos temas, em muitas reflexões. Eu já falei que temor é medo. Temor é o sentimento que se tem diante de alguém que é infinitamente grande, maior que nós. E não é no tamanho, nem na força, na capacidade de nos matar, de nos destruir, mas é a grandeza. Estou falando de grandeza moral, por exemplo. Grandeza moral. É aquele diante de quem nós tememos. Nós sabemos o quão pequenos somos.
Deus é grande em justiça e em santidade. São, nesta passagem de hoje, dois excelentes atributos revelados neste ato, nesta ação de Deus. Deus é justo. Deus é justo e Deus escolheu para si, através de Jesus Cristo, morrendo na cruz, pagando um preço altíssimo, recebendo-nos como filhos, ele nos recebeu para tornar-nos pessoas justas, porque somos seus filhos. Ele nos transformou de simples criaturas em filhos. Como filhos, ele nos eleva a uma categoria muito alta e nos faz herdeiros das riquezas espirituais, dos tesouros insondáveis. Somos herdeiros, porque ele nos fez seus filhos. Como filhos de um Deus justo, Deus exige que nós sejamos justos também. Por uma razão muito simples. Jesus Cristo, o justo. É dessa forma que a Bíblia fala e apresenta o próprio Jesus Cristo. Era necessário, por exemplo, o sangue de um justo para que o seu sacrifício, a sua oferta, fosse aceita por Deus. Porque nenhum outro homem tinha capacidade moral, santa, justa, de se oferecer e ser aceito por Deus para o pagamento da dívida do pecado do homem. Jesus Cristo, o justo, morreu na cruz oferecendo-se a si mesmo, derramando o seu sangue justo para ser aceito, o pagamento, a dívida completa, Deus aceitou. E por isso todos que estamos em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Mas devemos ser justos. Deus quer que nós sejamos justos, porque a Bíblia diz que estamos em Cristo e estamos crescendo até chegarmos à estatura completa de varão perfeito, Cristo Jesus, o justo. A nossa carreira cristã, a nossa vida cristã, ela vai nessa direção de nos tornarmos justos, semelhantes a Cristo Jesus. Então vejam, a igreja aqui, no capítulo 5, a igreja está na infância, ela está no começo de sua existência. É o início ainda do cristianismo, a igreja de Cristo Jesus, para fazer diferença nesse mundo, para promover transformações profundas na vida das pessoas. A igreja é portadora de uma mensagem poderosa que nenhuma instituição de ensino no mundo, nem no presente, no passado e nem no futuro, haverá alguma instituição, algum corpo vivo, né? Instituição viva, que possa transmitir aos homens o que a igreja tem para transmitir. Então, a igreja é o luzeiro de que fala Paulo escrevendo aos Filipenses, é o luzeiro que brilha nesse mundo cheio de trevas. Para que vivamos, diz Paulo escrevendo aos Filipenses, para que sejamos irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então somos filhos, estamos convivendo com uma geração corrompida, perversa, mas nós não podemos nos esconder através da perversidade desta geração e dizer assim, eu fiz, mas todo mundo faz, é impossível não fazer. Nada disso. A igreja não tem essa desculpa. É brilhar, é ser inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa.
Deus quer que nós sejamos justos. Barnabé, ele vende, ele é o pioneiro nisso aí, né? Ele foi o primeiro. Ele vendeu a propriedade, pegou tudo quanto havia adquirido de dinheiro da propriedade, foi e entregou tudo, pacote completinho, na mão dos apóstolos para ser bênção na vida dos demais irmãos, para que ninguém passasse necessidade. Certamente, Ananias e Safira viram e devem ter observado como deve ter havido comentário, puxa vida, né? Hoje seria mais ou menos assim, olha só, que coisa, que gesto admirável, bem que a gente poderia fazer também para ganhar um pouco de status, né? Vamos vender aquela propriedade? Bom, a gente vende, pega uma parte do valor, outra, né, para a gente não ficar descalço, então a gente vai e entrega, e assim eles planejaram vender, venderam por um certo valor, mas combinaram de mencionar outro valor, retendo uma parte do lucro. Para que isso? Mas isso me faz lembrar, né? Ananias e Safira não são os únicos mentirosos no reino de Deus, não. Hoje, se Deus quisesse exercer o mesmo rigor, sobrariam pouquíssimas pessoas na igreja. Porque eu sei, você sabe, em sua igreja, eu sei na minha, sei em outras, que muitas vezes os homens, os crentes fazem isso em relação ao dízimo. Ora, é melhor dizer que não é dizimista, né? Vamos falar a verdade? Não, eu não sou dizimista não, pastor. Eu dou uma oferta regular, a minha oferta não é exatamente o valor do que seria o meu dízimo, então eu não posso ser considerado um dizimista. Não, eu dou uma oferta. Eu recebo aí 10 mil reais, mas é muito difícil dar R$ 1.000 para a igreja, porque eu acabei contraindo dívidas, compromissos, e não dá, mas eu dou 400, que já é uma contribuição muito boa, né? Na verdade, já é um pouquinho acima da média. Aí já seria muito bom. Mas não precisa dizer que é dizimista. Agora, se você pegar os 10% do que você ganha e entregar, você pode dizer sem nenhum orgulho, né? É uma realidade. Sim, eu sou dizimista. Então a gente fala de Ananias porque está registrado na Bíblia e o fato de como Deus tratou esse caso em defesa da sua igreja. Como disse, a igreja estava em formação e Deus não permitiu que naquele momento em que a igreja estava em formação houvesse nos seus alicerces, né, na sua estrutura inicial, houvesse uma mentira descabida desse jeito e passasse impune. A igreja amadureceu em muitos aspectos, né, nesses mais de 2 milênios. E hoje a igreja, muitos irmãos têm muito mais maturidade para lidar com essas mentiras, sem concordar com elas, né? Mas hoje nós sabemos que o homem é, por natureza, mentiroso e tropeça e cai. Mas a igreja não vai se escandalizar hoje a ponto de, não quero mais saber do evangelho. Não, hoje nós aprendemos a olhar para Cristo Jesus, já conhecemos suficiente o homem para saber que o homem é mentiroso. Então, eu aprendi logo cedo na vida a não esperar tanta veracidade do homem, a não esperar a santidade do homem. Eu, como pastor, não espero fidelidade a mim, de ninguém da diretoria da igreja, de nenhum diácono. Eles não podem esperar também fidelidade minha a eles. Porque se esperar isso de mim, pode ser que se desencantem, né? Se frustrem, se desapontem. É melhor
me enxergar como homem normal, é melhor que eu os enxergue como pessoas normais, que podem falar a verdade a vida inteira. Mas num determinado momento, por uma razão ou por outra, né, podem cair, escorregar e assim faltar com a verdade. É melhor para a gente não se surpreender e não se decepcionar. Então, a justiça de Deus está aqui estampada nessa passagem. Falamos que os atos de Deus revelam o seu caráter perfeito. E aqui, a justiça de Deus está aqui. É justo. O justo juiz, Salmo 75, Deus é o juiz de toda a terra. Então, nesse comecinho, ele agiu com bastante rigor, preparando a sua igreja para o crescimento, para a maturidade, né? Então, hoje, esse tempo todo, Deus não tem agido com esse rigor, né? Então, se houve uma mudança no seu jeito de administrar e gerenciar as coisas, nós não sabemos exatamente o que foi que aconteceu, mas sabemos que havia muito mais rigor no comecinho da igreja, provavelmente por causa da formação da igreja. Deus revela também nesse ato o seu caráter santo. Deus é santo. E aquilo que nós falamos no início, como é que diante de uma santidade, não é de vossa santidade, né? Aquele que é tratado dessa forma pelo mundo inteiro. Vossa santidade. Vossa santidade de santo não tem nada, né? É um nome qualquer, como eu. Mas Deus é essencialmente santo. Não há nenhuma mancha, não há nenhuma variação, não há pensamento dúbio, não há palavras dúbeis em Deus, nada disso. Não há equívoco, não há confusão, não há predisposição e nem nenhuma inclinação para a promiscuidade, para o erro, para a acepção de pessoas, para o egoísmo. Isso não há. Deus é absolutamente santo. E a Bíblia já diz: sede santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. Os torcedores dos santos conhecem muito bem essa passagem, né? E brincam por aí dizendo que a Bíblia manda a gente ser santista. Na verdade, a Bíblia manda a gente ser santo, como o Pai Celestial é santo. E a atitude de Ananias e Safira revela uma ausência absoluta de santidade e de justiça. Elementos presentes nas atitudes de Deus e elementos ausentes no pensamento, no projeto, né, na elaboração desse plano diabólico. Olha só, Pedro, ao se dirigir a Ananias, diz: por que Satanás encheu o vosso coração? Meus irmãos, se algum pensamento, alguma vontade de mentir, ela vem ao nosso coração e à mente, e a gente recebe, a gente acolhe, e daí começa a elaborar a mentira, isso é acolher uma ideia que foi soprada, que foi ventilada pelo próprio diabo, o inimigo da nossa alma. E aí Pedro diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Porque uma mentira à igreja, uma mentira à família de Deus, um engano feito à família de Deus é um pecado contra o próprio Deus. Do mesmo modo, do mesmíssimo modo como Jesus reagiu diante das atrocidades de Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Saulo poderia dizer, mas eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo essa seita aí que nasceu. O Senhor sabe como eu defendo a sua causa, porque no coração de Paulo era isso que tinha. Mas Jesus diz, por que você está me perseguindo? É a mesma coisa, por que você está me mentindo? Perseguir a igreja é perseguir Cristo. Mentir à igreja é mentir a Cristo. Embora conceitualmente nós sabemos que não dá para mentir, por quê? Porque Deus conhece a verdade. Mas todas as nossas atitudes em relação à igreja de Cristo Jesus é uma atitude em relação ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Nós servimos a Jesus servindo a igreja e, como igreja, servindo e beneficiando o mundo. Simples assim. Muitos erros acontecem pelo fato de que muitos crentes desconhecem o que é a igreja. Ora, há crentes que se afastam da igreja e até ficam com raiva de igreja, não quer mais saber de igreja, e ele diz assim, olha, eu não quero mais saber de igreja não, eu vou ser crente, eu vou amar o meu Senhor, vou trabalhar para o meu Senhor, do meu jeito, mas a igreja eu não quero mais. Que loucura é essa? Que falta de juízo, que falta de conhecimento. Quem rejeita a igreja de Cristo, rejeita Cristo. Quem mente à igreja de Cristo, mente ao próprio Cristo. Quem luta contra a igreja de Cristo, luta contra o próprio Cristo. Quem, por algum sentimento no coração, deseja que a igreja, que a igreja decline, que a igreja caia, que a igreja se enfraqueça porque ele ficou magoado com A, B ou C, essa pessoa está desejando isso ao próprio Cristo. E vai dizer, não, eu saí da igreja, mas eu estou bem com o Cristo. Oh, como vai, meu irmão? Nunca mais... Não, eu vou bem, pastor, estou fora da igreja, mas estou bem. Com Deus, não. Deus nunca deixei. Jesus não abandono nunca. Minha fé está intacta. Estou bem, estou em paz com Deus. E mal com a igreja. Aí, Pedro, o pastor Israel não tem coragem de dizer isso não, né? Porque não tem, não tem o discernimento que Pedro tinha, por isso mesmo não tem a autoridade que ele tinha também. Mas às vezes dá vontade de dizer assim, por que é que Satanás encheu o teu coração? Para te iludir, para fazer você pensar que pode se distanciar da igreja e ao mesmo tempo se aproximar de Cristo? Isso é impossível. Olha, um erro fatal. Um erro fatal. Você e eu não queremos cair nessa armadilha de Satanás. Então, amemos a igreja de Cristo Jesus. Não nos esqueçamos de lutar em busca de justiça e de santidade, à semelhança do nosso Deus que é justo e santo. Isso para permanecermos aqui só. Há um número muito grande de outros atributos que em Deus encontram a mais absoluta perfeição. Em nós não, mas nele sim. Amemos a Cristo Jesus. Temamos. O texto diz que houve profundo temor. E o temor aqui é medo, é respeito, né? É reconhecimento da grandiosidade de Deus, mas é medo também. Não é aquele medo que se distancia, é o medo com aspecto de reconhecimento de que quão grande, quão santo, ao mesmo tempo em que nós nos achamos indignos de qualquer aproximação, mas queremos, porque o amamos e por ele somos amados, nos aproximamos com aquele respeito que é peculiar nos nossos corações diante de pessoas magnânimas, pessoas de moral elevadíssima. Deus abençoe a nossa vida,
Deus abençoe você, Deus abençoe a mim também, nossas famílias. Deus nos faça crescer em tudo, para que encontremos a perfeição que só existe em Cristo Jesus. Há um outro cântico chamado Santo, Justo e Digno. Também já cantamos muito. Eu quero cantar e em seguida vamos aos nossos pedidos e às nossas orações. Cante comigo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de ser. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Justo, justo, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso. Justo, justo, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de ser. Justo, justo, justo é o Senhor. Digno, 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 digno é o Senhor, digno é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de ser. Digno, digno, digno é o Senhor. Bem, diante de um Deus santo, justo e digno, convém sermos verdadeiros. Pedidos de oração. Bem, hoje recebemos uma informação, um pedido de oração da Rosa, acho que é Rosa Pereira, Rosa Souza, Bezerra, Rosa Bezerra, a conhecida Rosinha aqui da nossa região. Ela pediu oração pelo irmão Crispiniano, dizendo que o irmão Crispiniano estava ou está gripado. E nesse período que vivemos, qualquer gripe assusta. Oremos pelo nosso irmão Crispiniano, diácono antigo, fundador dessa igreja, viu? Temos um diácono aqui, irmão Crispiniano Trindade.
até hoje conosco no exercício do diaconato. O irmão Isaías Ferreira também, primeiro ele mandou agradecer muito à igreja, que tem orado pelo Isael Ferreira, que é seu irmão, uma família muito conhecida aqui da nossa igreja, né? No passado havia um quarteto Ferreira. E o irmão Isael melhorou muito, disse o irmão Isaías, e agradeceu muito mesmo as orações da nossa igreja. E o Isaías pediu oração em favor de sua filha, Ana Paula. Né? No momento, disse ele, ela está afastada da igreja e vamos orar por ela. Ana Paula Ferreira, irmão Crispiniano. Atualizando aqui os pedidos de oração, essa atualização é de ontem, dia 3, da Nélia. Ventura fará uma broncoscopia para análise do nódulo do pulmão no dia 7. Então, nossas orações. Ana Cerqueira disse, Fernanda, minha amiga, teve alta. Olha que alegria, né? Fernanda, minha amiga, teve alta, já está em casa com a família. Os cuidados continuam, mas agora em casa. Agradeço as orações e carinho. Maria do Carmo, atualizando, nossa viajante. Amanhã, 8 horas, estarei viajando para São Paulo, se Deus quiser, conto com as suas orações. Boa viagem, irmã Maria do Carmo. Quem está viajando também, eu acho ainda viajando, o pastor Jadai. A última foto que ele colocou, esperando, aguardando aqui no aeroporto para viajar. Que faça que Deus lhe dê uma boa viagem. Hospitalizados por Covid continuam Rogério, Marinária, Patrick, Marinho, Oséias, Rubem, Djalma, Aline Matos, Osvaldo, Nanau, Alessandro e Mateus. Quarentena, em recuperação de Covid em casa, Sebastião, Karina e Edivaldo. Outras enfermidades. Nossos queridos irmãos Tata, Wilson, Gabriel, esse Gabriel Santana, Irailda, Jane Melo, Irene Martínez, recuperação total da Covid. Samuel, Roberto, Davi, Brás, Val, Camila, Paulo, Raimunda, Lídia Barbosa, Isael Ferreira, acabei de dar testemunho dele aqui, né? O irmão Isaías que nos atualizou. Mara, Marisa, Andréa, Ete, Arlindo, Alexandra, Ventura, Fábio. Esse Ventura, então, é o que aparece lá na frente, né? Fábio, Ana Lúcia, Juraci. Tratamento de câncer. Jônia, Juliana Bandini, Thaís Santana, Arlinécio, José, Euxomar, Luzenaide, Vilma, essa Vilma é um pedido da Néia, e outra Vilma, pedido de Carmelita, Estefânia, Janilda, e aguardando cirurgia, continuam os nossos irmãos Jusilene, Alessandra, Andréa Volpe, Luiz Dantas, Tereza Mendonça. Todos esses aqui, conhecidos, e as nossas orações continuam em favor desses nossos queridos irmãos, né? Além disso, as famílias enlutadas, orar pelos desempregados, profissionais de serviços essenciais, a vacina que continua, né? Graças a Deus, cada dia ela vai atingindo uma camada, né, de faixa etária mais baixa, né, gente mais nova, graças a Deus por isso. Oremos por nosso país, por nossas igrejas, nossos missionários, nossa obra missionária, que não pode ser impedida por nada, né, mesmo pela pandemia, né? A obra
avança para a glória de Deus. Juraci chegou agora, Juraci, você vai fazer a oração final, viu? Você acabou de chegar no nosso Pão das Trevas, mas ele está acabando. Seja muito bem-vinda, já mencionamos aqui o seu nome, o seu pedido de oração. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor? Ó Deus, em cuja presença e em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, nós nos encontramos. Queremos expressar nossa gratidão por essa tarde, por mais uma edição do Pão das Três, pela oportunidade de ler e pensar na Tua Palavra, pela oportunidade de orar, como estamos fazendo, de cantar, como cantamos, pela oportunidade de rever, de ter esse contato com os nossos queridos irmãos. Um boa tarde, irmão, já é suficiente para a gente ter contato uns com os outros. Um amém, como muitos escrevem, dizem, e outros participam, dizendo outras coisas. Como é bom ver a participação dos irmãos, este envolvimento dos irmãos falando, digitando, expressando o seu pensamento, participando ativamente do nosso culto, fazendo pedidos de orações, agradecendo. Ó Senhor, como é bom cultuar o Teu santo nome na companhia dos nossos queridos irmãos. Que tarde alegre se torna a nossa tarde por causa do Pão das Três, no nosso caso. Nós te louvamos agradecidos, Pai, pela melhora concedida a vários irmãos, como mencionamos. Nós te louvamos porque o Senhor tem mantido irmãos em situações graves, intubados, mas estão vivos porque o Senhor os tem sustentado até aqui. Ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus que o teu poder continue com eles, abençoando-os, dando-lhes resistência, fortalecendo o seu corpo para responder às medicações. Oramos, Pai querido, por aqueles que estão se tratando em casa, seja da Covid, seja de outras doenças, como mencionamos aqui tantos nomes, e abençoa, Pai, aqueles que estão aguardando cirurgia nesse período tão difícil, os hospitais tomados por pessoas acometidas pela Covid. Mas pedimos a tua bênção e que na hora certa todos possam fazer a sua cirurgia, Senhor. Abençoe as nossas igrejas, os pastores, suas famílias, os líderes das igrejas que têm trabalhado, se empenhado tanto, ajudado tanto o ministério das igrejas, Senhor. Obrigado pela obra missionária que não para. Obrigado pela oportunidade que nós temos tido em nossa igreja de participar com missões mundiais, já fizemos este ano, fizemos agora uma campanha para o Amazonas e vamos iniciar nos próximos dias aí a campanha pró-missões estaduais. Oramos por nossos missionários, nossos pastores queridos que são parceiros nossos, pelos missionários adotados por nossa igreja. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê um coração cada vez mais generoso para distribuirmos as bênçãos recebidas do Senhor com os nossos queridos irmãos que precisam. Que a tua graça seja conosco, a tua paz maravilhosa permaneça em nossos corações, Senhor. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, estamos encerrando mais uma edição do nosso Pão das Três nesta sexta-feira. Amanhã estaremos de volta. Amanhã é dia de Pão das Três de novo, com o pastor Júnior Martins. E então, no domingo, teremos o nosso culto pela manhã às 10h30 e à noite às 19 horas. Os nossos cultos acontecem na plataforma do YouTube, tá? O culto de quarta-feira também. E as nossas lives, nosso Pão das Três, aqui no Facebook. Queridos irmãos, Deus os abençoe. Tenha uma boa tarde, uma boa noite. Nos encontraremos amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.